Noite. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Costumo dizer que Jesus é muito lindinho. É lindão. Ele é muito lindinho. E Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É verdade. E ai de mim, de você, se não for ao Senhor. Amém. Eu diria a você que eu não estaria aqui neste lugar. Para mim é um prazer muito grande de estar aqui mencionando a palavra do Senhor. Sou grato pela vida desse pastor, um homem que tem um amor no coração muito lindo. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Jó. Vamos falar um pouquinho de Jó. Jó 2. Amém? Amém. Povo bom de Bíblia, hein? Coisa linda. E vendo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, e veio também Satanás entre eles, se apresentar perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de aqui eu começo. Aleluia. Aleluia. Interessante que quem começou a conversa com Satanás foi o Senhor. Porque ele disse, você ouviste o meu servo Jó? Porque ele estava de redor, observando, assim como observa a minha vida e observa a sua. Qual é o meu comportamento e o teu no trabalho, na rua, na nossa casa? Será que temos um comportamento diferente lá fora e um comportamento diferenciado dentro da casa do Senhor? Louvado seja Deus. E que coisa linda se Deus nessa noite escolhesse eu, você e pudesse testificar da integridade, da sinceridade do coração de Jó. Ele diz, pode tocar nele, tudo que ele tem. Porque triste é quando você tem ambição do que as coisas terrestres que vão perecer. Isso aqui é meu, ninguém toma, é meu. Ninguém tem nada nessa terra. Nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo, porque ele vem do pó e vai voltar do pó. E muitas das vezes você tem um carro, você não carrega ninguém porque vai sujar o carro. Muitas das vezes alguém não pode entrar na tua casa é linda, vai sujar teu chão. E você esquece, aleluia, que tudo foi ele que deu. Ele arranca a hora que ele quer. Ninguém tem propriedade. A gente acha que a gente é proprietário de tudo que a gente tem. Que Jó era rico. Ele tinha os gado, ele tinha as ovelhas, ele tinha os 10 filhos maravilhosos. Ele tinha de tudo. Ele tinha uma mulher, que aquela mulher era o quê? Ela se sentia uma rainha. Porque ela nunca soube o que era sofredor. Tudo foi muito fácil. Então, quando veio a provação na vida de Jó, eu creio que ele pensou, bom, a minha disjuntora vai ficar do meu lado. E ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então ele ficou só, em cima daquela cinza, se coçando com um caco de telha, que eram insuportáveis feridas, mas ele não negou o nome do Senhor. Aleluia. E interessante que Jó, íntegro, sincero, reto, temente a Deus. Hoje em dia a gente vê todas as pessoas que não temem a Deus. Como até tem uma passagem, né, da mulher, do juiz iníquo, que ele dizia que não temia a Deus. Mas ele teve que temer a Deus, que ela foi perseverante. Aleluia. E Jó, ele, a todo momento, o sofrimento era muito grande. O sofrimento era de pavor. Mas Deus sabia que Jó era íntegro. Ele sabia que Jó não iria negar o nome dele. Ele sabia que Jó não ia retorcer. Então aqui viemos conversando no carro. Que Deus não prova frouxo. Deus não prova qualquer um. Tu mostra a força, o dia da angústia, a força era pouca. E não tem. E Deus, ele escolhe que ele vai provar. Amém.
E um dia Deus olhou para mim, Maria Luísa, e disse: eu vou te provar. Com os teus filhos, que eu te dei, mas não é teu. Te dei para tu amar, para tu cuidar, mas quando eu quero é meu. E meu primeiro filho, com 16 anos, nessa época eu estava sentada numa mesa de oração. E meu filho estava desaparecido há 4 anos. Procurava e não encontrava. E aquele lamento de orar para Deus trazer uma solução, ou vivo ou morto. Você quer uma solução? Não tem como. Um belo dia, eu sentada na mesa de oração, chega a notícia que ele estava 5 dias morto. Aleluia. E Deus não permitiu que enterrasse como indigente. E ele estava bem distante da onde eu moro. Não vou dizer o nome, que muitos de vocês não vão entender onde eu moro. E esse homem conseguiu encontrar a minha casa. E ele chegando na minha casa, ele deu a notícia e foi a primeira provação da minha vida. Passaram 6 anos, eles assassinaram meu segundo filho. Esse foi o primeiro, o segundo filho. Me deixou 8 crianças. Eu com a minha casa linda, fazendo a obra, simples, muito de gente, muito enjoada. E quando eu chego, eu encontro 8 crianças sentadas no meu sofá. Falei: Deus, e agora? Deus falou comigo: Isaías 42, não tema, sou eu contigo. Amém. E começou uma luta muito grande, as crianças viviam na rua. E eu comecei a cuidar daquelas crianças, aí tinha obra do hospital, no hospital em Santa Cruz, hospital que eu tinha um trabalho 3 vezes na semana, era 100 pessoas no salão, porque Deus assim fez um milagre na minha vida, mas o milagre meu é dentro de um hospital, fazendo uma obra. Amém. E eu pegava aquelas crianças, levava, sentava todo mundo, fazia obra e ia para minha casa. Hoje a gente vê as mulheres, tem um filho, 2 filhos, eu não vou para a igreja, que eu não tenho tempo, quer dizer, um monte de desculpa. Um monte de conversa fiada. Porque Deus dá tempo para tudo. Amém. Quando eu e você quer, tem tempo sim de buscar o Senhor. Amém. Tem tempo sim de fazer a obra. Poderia estar aqui cheio hoje, como não? Mas então não comes e bebe. O povo está preocupado que comeu, que beber. E o reino do céu não é comida. Ah, bandaraba, chura, andará. E 2007... veio essa notícia que assassinaram esse meu filho. E eu fiquei com essas 7 crianças que a mãe entregou, todo mundo sumiu. Até hoje não tem notícia. Criei todo mundo de adulto, vendo a vida deles. 5 meses depois assassinaram o meu 3º filho. Militar, 26 aninhos, 96 quilos, filho lindo. Foi no barbeiro, cortou o cabelo. Alguém chegou mascarado, deu 4 tiros nas costas. Ele deu o último suspiro na porta do hospital. Meu Deus. E eu com 8 crianças. Aleluia. Louvado seja Deus. A honra e a glória do Senhor, igreja. O importante da luta, o importante da provação, é você passar até o fim. Porque no final você vai entender o porquê. Não pergunta por quê e para quê, que ele não vai te explicar. Porque Deus, ele complica, descomplica, explica a hora que ele quer. E você vai entender a complicação no final. No início, por quê? E por quê, para quê? Ele não vai responder. Você só vai entender no final, porque houve uma complicação de Deus. E assassinaram meu filho. Eu já tinha operado o coração. Foi muito difícil a minha cirurgia. O médico não entendia como eu sobrevivia, porque eu tinha 30% só de sair da mesa, muito pouco na igreja, muito pouca chance. Mas quando eu e você chegamos em determinado lugar, o Senhor já chegou e já preparou tudo. Aleluia. E quando eu chego no hospital para a cirurgia, me chama um médico de fora. E esse médico, meu marido falou, na época, minha esposa era viúva, eu tenho 27 anos que sou viúva. E meu esposo disse,
A minha esposa não vai, obrigada, filha. A minha esposa não vai suportar. Porque eu estava com 42 quilos, eu dessa altura era esqueleto humano. O senhor vai tirar o coração dela, não vai suportar. E o médico falou, se Deus quiser, seu José, é grave, mas vai dar tudo certo. Aleluia. E aquele homem profanou o nome Todo-Poderoso, porque é só Ele é digno de toda honra e toda glória. E eu entro na cirurgia às 7 horas da manhã, e começa uma cirurgia muito delicada, e 5h50 da tarde começa os aparelhos contactar, os médicos correm comigo novamente, quando me abre novamente, que a cirurgia ainda é feita assim, tem a cicatriz começa bem em cima, e quando abre, eu estou tomada de uma hemorragia, começa uma nova cirurgia e novamente uma nova anestesia geral. E eu passo uma noite inteirinha e um dia dentro de um centro cirúrgico. E quando eu saio da cirurgia, os médicos, eram 12 médicos, e eles estavam se agradecendo pela cirurgia, porque para o médico é um sucesso. Uma cirurgia que é alto risco né? E eu fiquei naquele hospital 5 dias e 5 noites, naquele CTI, louvado e agradecendo ao Senhor. Chegando em casa, dentro de 15 dias, eu comecei novamente a obra. E meu esposo desce a sepultura, minha mãezinha desce a sepultura, todos que operaram comigo já foram e eu continuo aqui em cima dessa terra. Porque Deus, quando tem um plano na minha vida e na sua, Ele te leva no vale da sombra da morte, mas Ele te traz de volta. Porque é um plano, é uma obra muito grande. E eu, antes dessa cirurgia, eu já tinha esse trabalho no hospital. Eu fiquei 15 anos na frente dessa obra. Hoje, pela infinita misericórdia, eu estou dentro da Semeru, que é uma tenda espírita, que o dono é espírita, ele assiste o meu culto. Eu tenho 30 mulheres. Fiz blusa para elas, botei Semeru, grupo de oração Semeru, e tenho feito a obra de Deus com gozo, com alegria, porque a obra de Deus é muito linda, irmão. É muito gostoso trabalhar para Jesus, é muito valioso. E esse meu filho, que o pastor acabou de falar com ele, quando ele fez 16 anos, o Senhor falou comigo de madrugada no joelho, minha serva, eu passei no vale da sombra da morte, mas vou trazer ele um grande homem de Deus. Você nunca sabe o que está por vir. Você está aqui hoje, mas não sabe o que pode acontecer essa madrugada. Você pode, essa madrugada, você não amanheceu o dia, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E quando Deus disse assim, eu fiquei um pouco apreensiva, mas entregando nas mãos do Senhor. E meu filho começou a se envolver com uma pessoa de dentro. Porque nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Tem coisa que parece que é, mas não é. E a gente precisa de estar pedindo muito discernimento a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, que ele viu algo na minha vida. Porque até para convidar alguém para estar dentro de uma igreja, subir num púlpito, tem que saber quem é. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, em tempos de engano, tempos de pessoas que reluzem, que fazem, acontece, mas não é nada disso, é só aparência. Aleluia! E não pode, a aparência não faz nada, não acontece nada, tem que vir de dentro. Aleluia! Louvado seja Deus. E começou essa pessoa de dentro, que fazia trabalho, ia à multidão, os carros tudo importados de fora. E um belo dia, eu tenho pela misericórdia de sentimento, eu não vejo, não tenho visão, Deus palestra comigo, é diferente do meu ministério. E quando eu chego assim na porta, ele falou, minha serva, não estou aí nessa casa. E eu voltei na mesma hora e falei com meu filho, que já estava desviando do caminho do Senhor por causa dessa pessoa. E meu filho, não, mãe, que nada, é de verdade. É isso mesmo, eu digo, não é, porque Deus não deixa enganado. E começou a chamar meu filho, disse que era para vigília. E eu de madrugada orando, o Senhor falou, minha serva não é vigília, fica tu ligada que vou eu, Senhor, revelar o que está acontecendo. E meu filho ficou mais ou menos 2 anos, mais ou menos, afastado da presença de Deus.
Chegava em casa, via as pessoas orando, ele saía voado, mas não queria ouvir nada mais, porque a mente já estava tomada. O adversário é assim, quando você se afasta da presença, ele vem com muita força. E ali meu filho entrava, voltava para a rua e eu naquela preocupação. Um belo dia ele quis sair da situação que foi envolvendo ele em coisas erradas. E meu filho nessa época tinha uma firma de cesta básica, tinha um carro dele, tinha uma vidinha já dele, construindo já a vida dele. E essa pessoa entrou, 40 e poucos anos, menino com 17 anos, jovem, brincava muito, saía da igreja, ia namorar, ia para a esquina. Porque tem muita gente dentro da igreja, o pensamento lá fora. Tem gente dentro da igreja, mas não tem nada de Deus. Na bandaragem. Parece que é, mas não é. E ele foi e convidou meu filho uma madrugada. Que meu filho falou que queria o que é dele e que não queria continuar mais com ele. E essa madrugada ele veio com 2 desviados. 2 pessoas afastadas da presença do Senhor. E fez um convite, meu filho. Ele saiu com eles 2. Aí os 2 armados atrás. Quando ele sentou, estava um com uma arma, outro com outra. E levaram ele para um lugar deserto. Chegou lá e falou, agora dá seu último suspiro porque você vai morrer. E eles disparam 5 tiros nas costas desse filho que o pastor falou com ele. Ele tem 5 marcas nas costas. Porque quem tem marca de Cristo não brinca. Quem tem marca de Cristo tem temor de Deus. E ele chega dentro do hospital e manda me chamar e andou 45 minutos esvaindo sangue. E era 3 e pouca da madrugada e Deus falava com voz de trovão. Ele dizia, eu vou morrer. Deus dizia, não vai morrer. Quando ele chega na pista, ele pega uma carona, alguém leva ele para o hospital. E quando eu chego no hospital, já estavam já tirando, né, fazendo aquela drenagem que eles fazem. E ali começou uma luta muito grande. Porque se você vai para matar, você não tem como levar tiro nas costas. E o delegado recebeu uma quantia muito alta para poder mudar o depoimento. Tudo permissão do Senhor. A gente tem que entender quando Deus está trabalhando na vida de alguém. Às vezes Deus fala para você, eu vou provar teu filho. Aí você vai dizer para Deus assim, Jesus, prova ele com a gripe. Prova ele com uma tosse, não. Você não sabe como Deus vai fazer. Tu está pedindo libertação, deixa na mão do Pai. O trabalhar é dele, o agir é dele, o fazer é dele. Louvado e engrandecido o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. E chego ali no hospital, o delegado vai, faz o depoimento e coloca que ele foi matar os 2 homens, afastados da presença, que ele que foi matar, então ele pegou um 121. 2 anos de presídio. E eu entrava no presídio, eu fico assim, Jesus, eu não queria muito, eu queria só um pouquinho daquela autoridade que o Senhor me dava quando eu chegava dentro do presídio. Eu dizia, não chora não, cala a boca, fica aí na oraria, que no tempo certo Deus vai te arrancar. E tu vai ser um grande homem de Deus. Mamãe, a senhora tem o coração muito duro? Tem. Eu pedi ao Senhor para endurecer o meu coração. Eu não tenho o direito de ficar sofrendo por causa de filho, de rebeldia. Meu Deus. Abandaraio, Amandachebe, Andaraciaio. E ele ali, irmão, ficava em silêncio. E eu chegava perto daqueles policiais e dizia, homem, Jesus te ama, tem uma grande obra na tua vida, quanto livramento, escape, Deus tem te dado nesse lugar. E eles diziam armas, ficavam geladinho, tremendo. Dizia, olha, a senhora é diferente. Tem uns crentes que falam de Jesus e não sente nada, mas a senhora, eu estou todo trêmulo. Eu dizia, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem. E fazia uma grande obra, 2 anos dentro de um presídio. E ficava o carcereiro a noite toda. Esse testemunho do meu filho, quando ele acha que deve abrir a boca, 45 minutos é muito pouco. Eu estou resumindo tudo, tá, igreja?
E ele, quando ele sai quando ele estava preso, o carcereiro observava ele 24 horas. Todos os presos que chegaram, ele deu um cachapão. No meu filho, que chegou com a Bíblia debaixo do braço, ele falou, eu não vou fazer nada com você, mas se prepara. Então ele passava meia-noite, ele estava chorando nos pés do Senhor. Ele passava 2 horas da manhã, estava chorando nos pés do Senhor. Passava 3 horas da manhã, está chorando nos pés do Senhor. Porque, irmão, eu costumo dizer que o Papai do Céu tem um alicate, isso é uma geologia minha. E esse alicate, Jesus dá um aperto assim, a gente, chega onde Deus quer. Quando Deus força o alicate, a gente fica, não é verdade? E aí, esses 2 anos, ele nessa prisão, e eu fazendo a obra, e um belo dia ele recebe a saída dele, o habeas corpus dele, em liberdade. Quando vão no computador não encontra nada, os advogados que estavam na época não entenderam nada, e o fórum também não entendeu nada, porque foi mistério de Deus, apagou tudo. Aleluia. Foi muito lindo isso. Ele chorou muito, e hoje ele tem 4 congregações. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Mas foi necessário passar. De repente você está sentado aí e você pensa assim, Deus não me chamou para isso que o pastor me ordenou. Isso é a sua capacidade. Porque quando você é capacitado, Deus não precisa de fazer nada. Você é muito sábio. Deus ensina quem não sabe. Deus fala com quem não sabe. Deus orienta quem não entende. Deus, ele sempre é diferenciado em tudo que ele faz na nossa vida. Então, esse processo todo que eu passei na minha vida, eu já passei já. Quem opera coração não pode levar susto. Quem opera coração não pode emocionar, não pode nada. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Aleluia. Louvado seja Deus. E finalizando, irmão, hoje, pela infinita misericórdia, na minha casa, no ponto de pregação, 29 anos no ponto de pregação, todo vaso que ia lá dizia, minha serva, aqui é uma igreja, dizia, não é igreja, eu não aceitava, era missionária, eu não aceitava, eu era ruim, porque a gente é ruim, a gente é rebelde, a gente quer nosso jeito, e nosso jeito faz a gente chorar e gemer. E Deus falando, e Deus falando, Deus falando, e eu ali, ponto de pregação, 2 vezes na semana. De repente, começa eu fazer a obra. Deus e eu e Deus. Ele na frente e eu atrás. Deus enviou um pedreiro para ficar uns tempos lá, morando lá, num pedaço que já estava construído. E comecei a fazer. Falei, Deus, não tem dinheiro. Aí batia na porta. Olha a providência. Providência chegando, meu pastor. Não se preocupa. Tem algo de Deus chegando aí que tu espera há muito tempo. Abandarabassura, andaraio. E começou a chegar dízimo de outras igrejas. Olha, pastor, eu não sei, não posso fazer nada. Eu estou levando lá para a minha igreja, eles mandou entregar aqui. Eu mandava o pedreiro ir lá, compra madeira, compra telha, compra o que dá para comprar e traz. Está acabando o cimento. Para que a obra não vai parar, não. Deus vai enviar, ele mandou fazer. Batia na porta. Outra providência, vai lá comprar material. Eu fui fazendo. E belo dia fui no banco. Eu via muito essa história, né? Porque a gente até chama de história porque você nunca viveu. Mas é real, é surreal. Amém. Comigo foi. E eu tinha um depósitozinho lá, estocadinho, né? Lá no banco. Que era pouquinho mesmo. E eu estou em pé, assim, a gerente falou assim, Dona Maria Luísa, tem 13 mil. A senhora quer levar quanto? Eu fiquei assim, meu Deus. Aí o Senhor falou aqui dentro, minha serva, para terminar a obra,
E eu peguei com meu filho, nessa época eu tinha carro, fomos comprar material e fizemos aí uma igreja. E aquela igreja pequenininha, lá no bequinho, que as pessoas querem dar muito valor à igreja grande, bonita, que tem aquelas poltronas que senta, aqueles ar-condicionado. O povo quer luxo, mas o luxo tem que ter dinheiro. O luxo tem que ter condição. Se não tiver condição, não tem como ter luxo. Porque uma igreja, ela gasta muita luz, o aluguel sempre é muito caro, porque tudo para Deus é difícil. Até os aluguel, para os outros lugar mais barato, para a igreja é mais caro. Porque eles acham que o pastor tem dinheiro. Não, não, pastor. E comecei eu, daqui a pouco chegou um presbítero, depois chegou um diácono, chegou algumas irmãs, e comecei o trabalho quarta e quinta, e sexta e domingo. E foi ali, Deus foi enviando o povo, fiquei ali 45 anos naquele púlpito. Eu dizia, Deus, me tira do púlpito, estou cansada. Aí eu falei, eu vou lá para a igreja do meu filho, que eu estou congregando, eu estou lado a lado com meu filho, porque alguém chega de mãe, pastora, filho, pastor, mas não sabe da tua história, não sabe da tua raiz, não sabe do teu passado, é muito fácil falar. E essa igreja ficou com o diácono, conduzindo as ovelhas. Dessa igreja nasceu outra igreja. Amém. E ficou outro diácono dirigindo a igreja, pastoreando. Porque Deus escolhe, irmão. Quem você não dá nada mesmo, não. Deus está preocupado, escolher gente bonita, gente que tem grandes estudos, grandes teologia. Deus não está preocupado com isso, não. Até aqui Deus está muito preocupado com alma. Amém. Alma, mais nada. E outra igreja, quer dizer, 1, 2, 3 igrejas saiu dessa pequenininha, que é bem grande assim, restaurando vaso, Assembleia de Deus restaurando vaso, Assembleia de Deus restaurando vidas. E o outro membro meu, mas a esposa dele também foi dirigir a terceira igreja. Pela misericórdia, sou uma patriarca de 3 igrejas. Pela misericórdia do Senhor. Então, tudo coube na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas tudo no tempo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tudo cumpre no tempo de Deus. Eu creio que Deus falou no coração dos irmãos. Eu creio que os irmãos vão guardar lembrança de algo através dessa palavra. Amém. Eu sei que Deus falara no coração dos irmãos nessa noite, nesse lugar. Nós não temos que temer, irmão. Nós temos que ser encorajados. Nós temos que ter temor. Temos que ter tempo para buscar o Senhor. Temos que ter tempo para estar na presença do Eterno, porque coisas terríveis estão por vir. Se nós não tivermos uma vida alicerçada com o Senhor, nós não vamos suportar. É verdade. Porque isso é o começo. Tem muita coisa por vir. E precisamos nos preparar. E eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.